Eu não sei se você já teve uma situação em que você estava dirigindo num lugar que você não conhecia muito bem e acabou entrando numa rua sem saída. Rua sem saída é você olha para todos os lados e não tem para onde ir. Você vai ter que dar o retorno, tem que voltar com o carro pelo caminho que você estava, porque não tem para onde ir, não tem para onde progredir. A Bíblia ela não usa essa expressão, uma rua sem saída, mas usa muitas vezes a história do poço. É bem interessante para notar quantos personagens, em situações difíceis, eles acabaram literalmente em poço, um poço mesmo, um poço seco. Aqui em Salmo 40, no versículo 2, nós vamos voltar um outro dia nesse texto, mas eu acho interessante, é um texto muito rico, mas ele diz no versículo 2 assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. O salmista, ele começa dizendo que ele esperou com confiança no Senhor, ele clamou ao Senhor e Deus lhe ouviu. Deus tirou ele daquele tremedal, daquele poço, como ele coloca aqui, um poço de desespero, um atoleiro de lama. Esse é o lugar onde o salmista entrou. Por alguma razão, alguma situação da vida, isso levou ele para lá. Há momentos em nossas vidas que parece que a gente está literalmente no fundo do poço. Você já se sentiu assim? Talvez se estivéssemos juntos, a gente podia até ouvir alguns dos testemunhos, né, de momentos difíceis que você passou, de algumas situações difíceis que você enfrentou, até mesmo durante esse tempo de pandemia. Problemas como enfermidade, desemprego, situações de dificuldades na família, até mesmo situações de dependência química ou outros problemas que você pode olhar e poderia considerar como o fundo do poço. Mas o que é esse fundo do poço? É como eu falei, é uma representação, é uma maneira de descrever situações em que a gente não consegue mais encontrar a solução para o problema. Você só consegue olhar para o problema de uma perspectiva, às vezes, só de cima para baixo. E aí você consegue reconhecer que não tem mais para onde ir, não tem mais saída. Mas tem um lugar que você pode encontrar a luz, é quando nós olhamos para cima. Quando nós olhamos, levantamos nossos olhos para cima. É isso que aconteceu com o salmista aqui. Ele está dizendo que ele estava numa situação tão difícil, né, nesse poço de desespero, esse atoleiro de lama, talvez era até lama que ele mesmo, por causa da sua falta de compreensão, da falta de entendimento, por causa de escolhas incorretas, de pecado, ele acabou produzindo ainda mais lama. E agora ele chega a um ponto que ele está cansado, ele para de cavocar e ele começa para olhar para o alto. E a esperança então encontra quando ele começa para olhar para cima. Eu acredito que muitas vezes Deus ele permite situações assim em nossas vidas, em que a gente está tão focado naquele problema, naquela situação, e a gente quer tentar resolver do nosso jeito, do nosso modo, e no fundo a gente está acabando cavocando um poço. E Deus está ali esperando até que a gente entenda que estamos fazendo todo o esforço e até o ponto que a gente possa voltar para Ele. Como é que nós fazemos para sair do fundo do poço? Como eu disse, esse texto aqui é muito rico, eu quero voltar para ele um outro momento, para a gente olhar para ele, mas eu gostaria de olhar para esses, pelo menos 3 personagens na Bíblia, em 3 servos de Deus que enfrentaram literalmente, não só a situação difícil, mas literalmente o fundo de poço. E você notar como é que eles saíram de lá, de que modo eles puderam olhar para cima e encontrar esperança para esses problemas, para essas dificuldades, para essas crises. Então, o primeiro personagem a gente vai encontrar na vida de José. José, a história, o versículo que eu quero que você veja comigo, e a Esther vai estar me ajudando aqui a colocar na tela, é Gênesis 37, versículos 23 e 24. Gênesis 37, 23 e 24. O texto diz: assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram, o jogaram na cisterna vazia ou num poço, ou seja, sem água. A cisterna vazia era um poço seco. Então aqui uma coisa boa é que não tinha lama, como no caso do salmista, mas ainda é um poço seco, um lugar profundo, um lugar onde José não tinha como conseguir escapar sozinho.
A gente sabe na história que os irmãos estavam pretendendo matar José. Até que um dos irmãos mais velhos, Rubem, intervém e dá uma outra ideia para eles. Não vamos fazer isso, vamos vender ele. A vida de José ela é marcada por sonhos. Sonhos que impulsionavam ele a prosseguir, sempre buscando o Senhor. E embora a gente não acredite que Deus use sonhos mais como ele usava no Antigo Testamento, eu acho que ainda há alguns elementos que a gente pode entender da história e aplicar para nós. Quando José ele falou para sua família desses sonhos, e ele era um adolescente e um jovem, e talvez ele nem estava entendendo tudo o que estava acontecendo, alguns autores, alguns estudiosos acreditam que José não deveria ter falado nada, que ele não tinha nada que falar desses sonhos para ninguém, mas eu fico pensando nele como um adolescente, um jovem, e ele está simplesmente contando para eles algo que foi tão incrível naquele sonho que ele teve, que acabou tendo um impacto na vida da sua família. Todo mundo estava entendendo bem, o seu pai estava entendendo bem o que estava representando, e até o ponto que eles apelidaram ele de sonhador. Então, o que eles não sabiam é que esses sonhos não eram sonhos que vinham da própria vontade de José, não era algo da sua vontade exclusiva, mas era algo que vinha de Deus. Deus estava trazendo esses sonhos para José. Então, embora os irmãos de José tenham jogado no fundo desse poço seco, realmente os sonhos de José não terminaram ali. Os sonhos não acabaram quando ele ficou dentro dessa situação tão complexa. Foi justamente, agora é interessante, pensar que é dentro do poço que dá início a um processo, onde Deus começa para trabalhar na vida de José, especialmente na vida de José. É tão interessante, alguns estudiosos têm visto 3 letras P na vida de José, 3 fases na vida dele. O momento do poço, o momento da prisão e depois o momento em que ele vai para o palácio. Mas é tão interessante para ver como os sonhos estão sempre presentes nessas fases da vida de José. Você notou isso? Nessa juventude dele, ele tem aqueles sonhos, depois ele vai ser vendido como escravo, e aí depois ele vai ser preso, e aí na prisão ele tem outros sonhos. Depois quando ele é levado diante do faraó, porque há outros sonhos. Então é interessante para ver essa linguagem de Deus nesse processo da vida de José. José ele passa da humilhação em casa e depois ele acaba sendo vendido, e aí no tempo certo os sonhos de Deus acabam encontrando cumprimento na vida de José. José ele persistiu, e o que é interessante é ver como ele saiu vitorioso na presença de Deus. Se eu posso colocar um quarto P aqui da história, né? O poço, a prisão, o palácio e a presença de Deus. Qual é a lição que a gente pode aprender aqui? José, ele saiu do poço por causa dos seus sonhos. Embora eu estou falando de sonhos literais na vida de José, podemos fazer uma aplicação de algo para nós. Quais são os sonhos que Deus tem trazido para você? Você tem deixado esmorecer, tem deixado desvanecer, tem esquecido daquilo que Deus tem falado para você? Você tem buscado ao Senhor para saber a vontade dEle para a sua vida, para colocar isso em prática? Eu acredito que Deus tem sonhos para nós, não sonhos como era no caso de José, mas há planos do Senhor para nós podermos encontrar esperança. Se você está aqui, Deus tem sonhos, Deus tem planos para que você possa engrandecer a Ele, que você possa colocar em prática na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Se é que eu posso dar essa palavra de encorajamento, não desista, não deixe o que os seus sonhos fiquem no fundo do poço. José ele não deixou que aqueles sonhos se encerrassem depois por causa da prisão ou das situações. Ele manteve a sua confiança em Deus, ele levantou a cabeça, ele olhou para cima e ele esperou no Senhor. Como é que eu posso saber disso? Porque aonde quer que Deus colocava José, ele obedecia, ele era temente a Deus, Deus prosperava tudo aquilo que chegava nas suas mãos. Eu acredito que José ele nunca pensou, talvez, que ele ia chegar no palácio. Mas aquilo que ele fazia bem feito. Quando ele era escravo de Potifar, ele fazia aquilo com dedicação. Depois ele foi para a prisão, ele fazia aquilo com dedicação. E em cada momento da sua vida, ele era dedicado naquilo que ele fazia. E ele estava cumprindo daquela vontade do Senhor para a sua vida. Então, ele estava levantando os seus olhos e olhando para cima. Deus ele pode fazer com que as situações que você está enfrentando, Ele pode
ajudá-lo a vencer e realizar esses sonhos. Então, saia do fundo do poço, olhe, relembre os sonhos, aqueles planos de Deus para a sua vida, que talvez você tenha deixado por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, das dificuldades do dia a dia da vida. Talvez sonhos e planos que você deixou antes da pandemia, que ficaram meio parados, meio cessou, e você deixou eles esperando em cima da prateleira da vida. Retome eles de novo, olhe para eles de novo, olhe para aquilo que Deus tem para você fazer e coloque isso em prática. Comece para olhar para essas circunstâncias e ver como Deus está agindo e como Ele pode usar os seus sonhos. Essa foi a maneira como José ele saiu do fundo do poço, e saindo de lá, quando Deus o tirou de lá, ele continuou colocando em prática. O segundo personagem que eu gostaria de olhar está na vida de Jeremias. Jeremias capítulo 38, versículo 6. O segundo personagem, Jeremias, ele também saiu do fundo do poço por causa de um outro elemento. Olha comigo aí nesse versículo. Jeremias 38:6 diz: Então os oficiais tiraram Jeremias da sua cela e o baixaram por meio das cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Então é interessante para ver os detalhes da descrição, né, desse poço. Tem bastante detalhes sobre o poço onde Jeremias, o profeta de Deus, acabou sendo colocado. Jeremias foi talvez um dos grandes profetas do Antigo Testamento, porque ele não simplesmente falou de tudo que iria acontecer com Israel, mas ele vivenciou aquelas palavras que Deus tinha dito para ele. O povo sendo levado, ele mantendo a palavra, sendo uma luz para o rei, falando sempre a verdade. E o que estava acontecendo aqui? Jeremias ele acaba sendo lançado no fundo desse poço seco. Na verdade, Jeremias passou por uma série. Esse aqui é só um dos momentos de perseguição, de sofrimento que ele estava passando. A vida de Jeremias como um todo era uma série de fundo de poços, mas não tão real aqui como esse onde ele foi colocado. Mas é interessante para lembrar, ver a história, e nós não vamos olhar aqui tudo, mas Deus ele levanta um homem chamado Ebed-Meleque. E esse homem vai e ajuda Jeremias nesse tempo que ele está preso. Ele oferece para ele comida, ele dá para ele roupas, e ele vai e pede para o rei, para que o rei seja misericordioso e retire Jeremias desse poço. Você pode ler depois a história aqui no capítulo 38, nos versículos de 7 a 14. Mas a pergunta é, o que sustentou? O que é que fortaleceu? O que ajudou Jeremias a sair daquele poço? Foi justamente o que fortaleceu Jeremias para que ele pudesse enfrentar aquele tempo de poço ali, ainda que Deus, de modo tão bondoso, colocou uma pessoa que pôde suprir necessidades físicas, mas o que fortaleceu Jeremias para continuar com a sua missão, com o seu trabalho como profeta de Deus, foi a própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais forte do que tudo. Jeremias vai falar isso em Jeremias 23:29. A vida de Jeremias foi guiada, foi dirigida pela palavra de Deus. Ele mesmo foi separado para ser o mensageiro do Senhor desde o ventre da mãe dele. Jeremias fala isso no capítulo 1, versículo 5. O que a gente aplica aqui? Deus, ele tem a sua palavra. E na palavra dele nós podemos encontrar sua vontade perfeita, completa para nós. Você não precisa mais ficar preso no fundo do poço, ficar desorientado, desanimado, desistindo. Você precisa se dobrar na presença da palavra de Deus e buscar dela a força e a sabedoria, o entendimento para as decisões que você vai tomar. Precisa confiar na palavra de Deus e esperar no Senhor que Ele vai lhe ajudar a sair dessa situação. Situações que eu nem posso dizer, você sabe quais são, né? Em que o seu coração talvez está preso, seu coração está apertado, preocupado, ansioso, mas a palavra de Deus ela pode nos orientar e ela vai nos orientar se nós dermos olhar para ela,
confiarmos no Deus que nos dá a sua palavra, a sua própria palavra. Tenta pensar, quando estou falando da palavra de Deus, assim como sonhos, não é simplesmente o texto, mas é a própria pessoa de Deus e a sua vontade naquilo que Ele está dizendo para nós, que nós podemos compreender através daquilo que Ele nos diz, através daquilo que está escrito aqui. Mas é mais do que só o texto, mas é a vida do Senhor vivendo em nós, através do seu Santo Espírito aplicando para nós. Por isso o Espírito Santo é tão importante nesse relacionamento em que ele ajuda a fazer a aplicação dessa palavra de Deus. Então, confie na palavra do Senhor. Saia do poço por causa da palavra de Deus. Se coloque o seu coração sobre essa palavra e busque do Senhor a orientação, a compreensão, o entendimento, porque Ele pode lhe dar isso. Foi isso que fortaleceu Jeremias. Eu acredito que isso também pode nos fortalecer a sair do fundo do poço, por causa da palavra. E o terceiro e último elemento, o terceiro personagem, a gente encontra na vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel 6:16. Daniel ele sai do fundo do poço por causa de um outro elemento fundamental, que é a oração. Daniel 6,16 diz assim: por fim o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então nota que Daniel ele também foi lançado aqui num buraco. Ele também foi lançado num poço, aqui numa cova, né? Uma cova, mas pior do que lama. No caso, José não tinha lama. Jeremias já tinha lama, mas na cova de Daniel tinha leão. Então, se isso não é uma coisa que deve deixar você... Se você achava que a situação era ruim antes, não tem nada tão ruim que não possa piorar. E aqui, o rei ainda diz para ele, né, que Deus, a quem você serve, o livre. Daniel foi lançado nesse buraco, nessa cova dos leões, e provavelmente esse lugar acabou se chamando cova por ser um lugar profundo. Algo que não dava para escapar, não era um lugar que você podia escalar de lá. Principalmente por causa do destino de quem caísse ali. O objetivo era realmente que quem fosse jogado nesse lugar era a morte. O propósito é que essa pessoa entrasse aqui e não fosse sair nunca mais. Ele ia ser devorado por leões extremamente famintos. E qual que é a história? Olha a crise que Daniel estava enfrentando. Inimigos. Pessoas que odiavam a ele por causa da fé. Pessoas que engendraram, que armaram uma cilada para condenar Daniel. Olha que contexto difícil. Daniel, talvez o lugar mais calmo que Daniel encontrou durante todo esse tempo foi justamente dentro da cova dos leões. Porque tinha leões dentro da cova e leões fora da cova também. Pessoas que saindo lá da cova, ele ia ainda ter que ter aqueles relacionamentos, ia ter que enfrentar aquelas pessoas. E é tão interessante para pensar que isso não intimidou Daniel. Eu fico pensando muito como é que Daniel continuou, como é que ele reagiu. Ele reage orando. Você pode ver isso no versículo 10. A oração de Daniel, e é isso que livra ele dos leões que estão ali dentro, conforme o versículo 22. Então, Daniel ele não só orou antes da cova, mas até mesmo dentro da cova, dentro do poço, é o lugar onde Daniel podia encontrar tranquilidade, mesmo junto com aqueles leões, ele podia encontrar o alento do Senhor, o conforto do Senhor, o suprimento do Senhor. Eu tenho um quadro que eu usei durante muitos anos no fundo da minha mesa. Minha mesa tem um tampão de vidro e aí eu comprei, é uma tela, uma pintura, e tem a imagem é Daniel na Cova dos Leões. Você pode encontrar essa imagem na internet. E eu gosto muito dessa imagem porque tem os leões, né, aquela cova parece uma caverna bem grande. A única luz que está entrando é a luz da porta, onde o rei está abrindo para falar com Daniel, e Daniel está parado. O que eu mais gosto, Daniel está parado bem na luz que está vindo daquela porta, e ele está com uma expressão serena. Estou aqui como se não tivesse nada mais acontecendo, nada mais de dificuldade. Irmãos, a oração ela é uma arma poderosa. É ela que nos levanta e nos fortalece em todo o tempo. Esse mundo em que nós vivemos faz de tudo para não deixar você orar. Nós vivemos num mundo de muita distração. Nós temos muitas coisas que nos distraem, equipamentos eletrônicos, aparelhos eletrônicos, internet, barulho.
O dia a dia ocorre, as correrias, as preocupações, mas a gente precisa persistir. Precisamos aprender a clamar cada vez mais ao Senhor. Precisamos, quando nós nos encontrarmos, nos percebermos dentro das covas, mesmo estando cheia de leões ou não, de lama ou não, orar e crer que Deus pode trazer a solução. Ter uma confiança verdadeira e real de que Deus é presente conosco. De novo, o Espírito Santo, como parte disso, ele vai diante de Deus, e a Bíblia fala, ele, através de gemidos inexprimíveis, ele está fazendo com que as nossas orações cheguem até a presença de Deus. Então, irmãos, saia do fundo do poço, não se deixe ficar lá, mas através da oração há uma saída para você. Através da palavra de Deus há uma saída para nós. Há uma lembrança daquilo que Deus já falou conosco quando você conheceu Ele como seu Salvador, que você podia buscar do Senhor a alegria dEle e poder servi-lo. A mesma coisa hoje. Onde estão os seus sonhos? Onde está a palavra de Deus na sua vida? Você é alguém que está atemorizado, preocupado por todas as situações que acontecem na sua vida? Eu vou dizer para você, quando essas situações de crise passarem, virão outras. Porque a vida nesse mundo, a vida do justo tem muitas aflições. Mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todas o livra. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus, ele é a saída. Quando você confia no Senhor, você pode superar as fases mais difíceis que está enfrentando. Então, não desista. Olhe para cima. Clame para o Senhor. Se Ele ainda não é o seu Salvador pessoal, se você ainda não disse para o Senhor Jesus que você quer que Ele seja o seu Salvador, então volte seus olhos para Ele, porque é Ele quem te socorre. Então nós precisamos entender, nós precisamos crer e nós precisamos buscar no Senhor. E eu posso dizer para você com certeza, a vida desses homens ilustram como eles saíram do poço e como Deus também pode nos tirar do poço quando nós voltamos nossos olhos para Ele. E sair desse poço muito mais fortes, muito mais renovados, muito mais atentos, muito mais fortes do que antes do poço. A vida dessas pessoas foi transformada com o poço. O poço foi um momento difícil, mas foi um momento de grande transformação. Que as situações difíceis que estamos enfrentando hoje, em nossas vidas, em nossos lares, até mesmo em nossa igreja, possa ser uma oportunidade para Deus nos restaurar e nos tornar mais fortes, irmãos, para que nós possamos servir ao Senhor ainda mais, ainda melhor. Vamos orar, querido Pai. Obrigado a Deus por essas cenas na Bíblia, e tem tantos momentos em que esse poço aparece na história. Mas nos ajuda, Deus, a aprender que há lições, até mesmo nessas situações difíceis, onde o Senhor colocou servos importantes, pessoas que eram sérias, comprometidas com o Senhor, pessoas que tinham um desejo real de fazer a Tua vontade e a Tua palavra, e ainda assim passaram por sofrimentos e dificuldades, mas nos ajuda a aprender do exemplo deles, para que nós possamos fazer a mesma coisa em nosso dia a dia. Nos ajuda a lembrar da vontade do Senhor para nós, da alegria da salvação que o Senhor nos deu, nos ajuda a olhar para a Sua palavra se nós temos nos distanciado dela no dia a dia. Nos ajuda a buscar no Senhor, ó Deus, a resposta para os problemas que nós precisamos através da oração, e é por isso que estamos aqui hoje à noite para orar pelos pedidos uns pelos outros, especialmente, ó Deus, pela vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem um prazer em nos resgatar, às vezes, dos poços onde a gente acaba, pela nossa falta de discernimento, de entendimento, nos colocando. Obrigado, Deus, pelo seu amor, o seu carinho e o seu cuidado conosco. E é por isso que oramos, cheios de alegria, renovados de esperança, no nome do seu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém.